Olá, está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. O meu nome é Ney Herman e muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. O tema de hoje, representatividade política. Comigo no estúdio está o deputado estadual pelo PT, Péricles de Mello. Deputado, bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa noite a todos os telespectadores. Para mim é um prazer estar conversando mais uma vez com você e com a população de Ponta Grossa. Agradeço sua presença, eu sei que sua agenda é sempre muito ocupada. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, representatividade política. Comigo no estúdio, o deputado estadual pelo PT, Péricles de Mello, que já está no 5º mandato. E nós vamos conversar sobre representatividade política, sim, deputado. Eu estou conversando com todos os nossos representantes em Curitiba e em Brasília. O senhor é o segundo entrevistado, o primeiro foi Márcio Paulic. Mas, antes de falarmos desse assunto, eu acho que devemos tratar do momento político que vivemos. O senhor esperava, nesse começo de ano, tanta turbulência, tanto em Curitiba quanto em Brasília? Vamos falar sobre o episódio que aconteceu na Assembleia Legislativa. O senhor acredita que o susto que o Palácio do Iguaçu tomou vai fazer com que as decisões tomadas sejam mantidas em relação aos professores da rede de ensino, do ensino médio, do ensino superior? E, na verdade, a força do movimento foi uma coisa nova. Eu mesmo não esperava que os servidores públicos tivessem tanta força, tanta objetividade, clareza, unidade de propósitos para reagir da forma como reagiram. E foi graças a esse movimento que o governo foi obrigado a recuar. O governo acabou reconhecendo que cometeu um grande equívoco. Porque além do pacote de maldades, assim chamado, que ele fez no final do ano passado, aumentando o IPVA em 40%, que entramos com uma ação, uma DIN, no Supremo Tribunal Federal agora, porque é legal esse aumento. Já vamos falar sobre isso. E divisão, a questão da prorrogação da eleição de diretores, dividindo as escolas, uma série de outros aumentos de ICMS, 92 mil itens, além da gasolina e outras coisas. O governo mandou em 2 projetos uma série de ações que destruíam direitos conquistados com muita luta durante mais de 30 anos. Acabava com o quinquênio, com o anuênio, com o PDE, que é uma conquista de educação. Aumentava o número de alunos por sala de aula, deixava de contratar professores, servidores, pedagogos e assim por diante, ou seja, quebrava o porte da escola, quer dizer, praticamente tinha uma linha para a escola pública e de escola particular. São coisas extremamente diferentes. E a reação do servidor foi muito forte. As universidades também reagiram e o governo foi obrigado a recuar. E a Assembleia também foi obrigada a recuar da Comissão Geral. Que era um absurdo, existia um instrumento no regimento que a Assembleia pretendia mudar, mas não tinha conseguido mudar ainda. E foi usado esse instrumento. E com a ocupação da Assembleia, 2 vezes, houve esse recuo e os deputados se conscientizaram em função dessa questão política e finalmente não existe mais no regimento, nós aprovamos o fim da Comissão Geral do Regimento Interno. E a Comissão Geral ela menosprezava o Poder Legislativo. Né? O regime de urgência, não discutia com ninguém, era aprovado um pacote em poucos dias. Eu acho que houve um grande avanço, fruto da ação do movimento, que a oposição é minoritária, nós somos 6 deputados de oposição, 7, conseguimos no auge do movimento 19 votos a favor da educação e contra o pacote do governo. Mas o que derrotou o governo foi o movimento, ele recuou, retirou os projetos e fez uma negociação aberta. A greve foi uma greve muito forte da PP, das universidades e também de outros órgãos públicos. O governo teve alguns recuos importantíssimos. Não recuou totalmente o par na Previdência, mas está debatendo, recuou bastante, não tudo. Ele vai aprovar esse projeto, provavelmente, mas um projeto já não tão ruim como era no passado. O senhor acredita que o governador vai manter aquilo que foi prometido, para professores principalmente, que foram os que mais se mobilizaram, ou ele vai quebrar as promessas e a greve vai voltar? Porque todos estão em estado de greve, né? Exatamente. Ou seja, a greve não foi terminada. As questões estruturais mais importantes, o governo recuou, porque precisava de uma aprovação através de legislação que ele recuou. Né? Ele não recuou do par na Previdência, quer dizer, recuou em parte, como eu disse, mas ele deve mandar essa semana para a Assembleia um novo projeto sobre o Paraná Previdência, colocando os servidores que têm mais de 73 anos aposentados para receber recursos do Fundo Previdenciário, não do Fundo Financeiro como era hoje, e melhorando um pouco a situação grave, a situação financeira do Estado. Mas há uma resistência a esse projeto, ele vai ter que avançar
se comprometendo a passar recursos também para o Fundo Previdenciário para dar segurança para os futuros aposentados. Na realidade, segurança é o que esse governo não passa, né? Eu costumo dizer, para quem avalia as eleições do ano passado, que o que nós tivemos foi o eleitorado rejeitando o Roberto Requião e não aprovando o Beto Richa. No Paraná, rejeitando muito o PT. Isso também aconteceu. Então, eu sei disso. E dentro desse processo, eu acho que eles escolheram, o eleitor pelo menos, pensando dessa maneira, com base naquilo que vinha sendo noticiado pela imprensa, o eleitor partiu para a teoria do mal menor. Porque o governo de Beto Richa não foi exatamente o melhor dos últimos tempos no Paraná. E uma coisa que preocupa muito, basicamente, todo o eleitorado, e eu aqui me incluo nesse grupo de pessoas, é a situação financeira do Estado. O Paraná nunca teve problemas financeiros graves, né? Esses problemas financeiros ocorreram por quê? Houve uma contratação excessiva de pessoas esperando que a arrecadação do Estado aumentasse e não aumentou? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a eleição do Beto Richa, como se deu, como correu, é muito consequência do sul do Brasil. Como é que o sul se posicionou com relação à eleição para presidente? Mesmo no Rio Grande do Sul, a eleição do PT foi muito difícil, o nosso candidato perdeu as eleições, está sujeito, é um grande intelectual, fez uma boa gestão. Então, você tem razão, acho que a eleição do Beto foi reflexo dessa rejeição ao PT, ao governo federal, no sul do país, em regiões do Sudeste também aconteceu isso, com muita força. E, particularmente no Paraná, havia também uma rejeição ao Roberto Requião, a Gleice não conseguiu crescer e, aliada à rejeição ao partido, o Beto ganhou no primeiro turno a eleição, apesar de não ter feito um bom governo. Não foi um bom mandato, um mandato sem obras, um mandato com uma série de problemas de gestão. Agora você me pergunta, por que o Paraná chegou nesse ponto? Por erro de gestão, erros graves. O governador, apesar de ter falado de choque de gestão desde o primeiro ano do seu mandato anterior, ele operou com orçamento de ficção, porque o orçamento aprovado nunca é o real, deixou que os secretários gastassem conforme a ideia de orçamento que não se realizava, e começou um fluxo de caixa que foi se aprofundando ao longo do tempo. O governo aumentou muito os gastos com terceirizações além do custeio do Estado. Ele contratou funcionários, é verdade, ele levou o limite, ultrapassou o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, e também um projeto de governo nas PPPs. E ele fez esse pacote porque, além dessa crise estruturante do governo, houve também a substituição tributária feita às pressas, que fez com que ele recebesse dinheiro antes, depois perdesse o dinheiro posterior que vem das outras cadeias do sistema de comércio, com relação ao ICMS. E, além de que o pacote de maldades que ele fez no final do ano passado, para aumentar a arrecadação, como foi o caso do IPVA, atrasou a entrada de recursos do Caixa, porque o recurso do IPVA entrava em janeiro e fevereiro. Como ele, para aumentar o IPVA, teve que fazer a noventena, que é um discurso constitucional, de forma equivocada, na minha opinião, tanto que teve uma ação contra esse aumento, temos uma ação no Supremo Tribunal Federal, ele trouxe mais problemas para a Caixa do Estado, porque atrasou os recursos do IPVA. Então ficou uma situação muito crítica. E como ele tem um projeto privatista, por exemplo, o pedágio que o Beto já fez a licitação de Maringá-Guaíra, é um pedágio tão ruim como o do Lerner. Só com uma diferença, nesse pedágio, além do usuário pagar a tarifa, vai ter uma contrapartida por 30 anos do Estado, 8,5 milhões por mês durante 30 anos, que o Estado tem que bancar. E veja, não houve licitação, ele contratou o Odebrecht sem licitação fazer o projeto, e quando abriu a licitação para executar o pedágio, fazer gerenciamento, só participou da licitação uma única empresa, a Odebrecht, que está também no Lava Jato. E ele tem o projeto de fazer vários outros pedágios dessa forma, precisa de recursos do Tesouro do Estado para garantir que tem interesse de parte da iniciativa privada. O Beto tentou fazer na gestão passada um projeto, que é um elefante branco, chamado Tudo Aqui Paraná, que custaria 3 bilhões aos cofres do Estado e que nós, apesar de ser uma oposição minoritária, conseguimos barrar pela nossa luta contra. É a construção de edificações, grandes edificações das principais cidades, onde fosse centralizada a arrecadação do Estado, as taxas de luz, de água, Detran e assim por diante, em parceria com uma empresa privada que todos nós sabíamos quem ia ganhar essa parceria. E nós existimos.
Caso contrário, nós teríamos um furo além do que já existia, dos 6 bilhões, mais 3 bilhões de reais. Então é um conjunto de fatores de erros de gestão e um projeto que precisa de recursos, além do que o Paraná tem, para se realizar as parcerias público-privadas que levou a essa ânsia do governador em aumentar a arrecadação da forma que ele fez com esse pacote de quebrar direitos duramente conquistados. Deputado, agora sim vamos falar da questão do IPVA. Pelo que eu saiba, o PCdoB e o PT entraram com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, contra o aumento do IPVA no Paraná, porque para entrar com uma ação no Supremo deve ser um diretório nacional, né, é uma das prerrogativas. E os dois partidos, com seus diretórios nacionais, entraram com um pedido tentando anular o aumento. A questão é, isso vai ocorrer em tempo hábil, porque o mês de abril está aí. Quem provocou essa DIN foi o meu gabinete. Na minha assessoria eu tive uma longa conversa com o procurador, com o auditor fiscal, ele me convenceu que o projeto é inconstitucional. Eu fiz vários discursos, escrevi alguns artigos na imprensa local e estadual, e nós fizemos um abaixo-assinado endereçado à senadora Gleice, senador Requião, ao PCdoB, para que entrassem com a DIN. Isso aconteceu no dia de ontem. Nós temos muita expectativa que essa lei será declarada inconstitucional pela questão do fato gerador. Porque o Beto, tentando dar legalidade ao projeto de lei que a Assembleia aprovou, ele alterou o fato gerador do IPVA excepcionalmente para 2015, alterou a lei orgânica do IPVA. O que é fato gerador? O fato que gera imposto. Qual o fato que gera imposto do IPVA? A propriedade de um veículo. O fato gerador do IPVA é o dia, a data da nota fiscal que mostra quando o comprador adquiriu o veículo. Então, se uma pessoa adquiriu o veículo ano passado, no dia 15 de janeiro, o fato gerador foi 15 de janeiro. Mas para cobrar o imposto, no próximo ano é 1º de janeiro, porque ele já começa o ano sendo o proprietário. Isso é uma coisa muito interessante. Todos aqueles paranaenses que adquiriram carro no ano 2014, o fato gerador para 2015 é 1º de janeiro. E o governador não tem o direito de alterar esse fato gerador, porque não depende de lei, depende da data em que a pessoa adquiriu. Todos aqueles que adquiriram o carro anteriormente a 2015, começam 2015 sendo proprietários. Esse é o erro da lei. E como a lei só pode vigorar 90 dias depois que ela é aprovada pelo princípio da noventena, o Beto mudou o fato gerador 1º de abril para dar legalidade da lei, o que é uma coisa totalmente equivocada. Em síntese, a nossa tese é que todos os paranaenses que adquiriram um carro em 2014 ou anteriormente e adquiriram um carro até 1º de abril não pagam o aumento, vão pagar segundo os critérios da lei anterior, 2,5% ao invés de 3,5% do valor do carro. Essa é a tese que entramos, através do diretório do PT e do PCdoB, no Supremo Tribunal Federal. Já houve alguma conversa prévia com algum ministro do Supremo? Ou seja, vocês acham que realmente a ação vai ser acolhida? Veja, no Paraná, muitos cidadãos entraram com essa tese individualmente e ganharam, mas o STJ, em alguns casos, deu uma liminar contra a decisão inicial. Mas eu acho que o STJ é muito conservador. O STJ não, é o STJ aqui do Paraná, muito conservador, o Tribunal de Justiça. Mas o Supremo, na nossa opinião, vai ser favorável à nossa tese, por todo o debate que nós tivemos. Não com os ministros, que essa conversa não houve, até onde eu sei, mas com todas as pessoas advogadas que nós conversamos aqui no Paraná. Pois bem, então fica essa dúvida. O que o paranaense faz? Paga ou não paga o IPVA? Eu acho que a pessoa que tiver alguma dúvida pode pagar, porque se nós aprovarmos, o governo vai ter que devolver o recurso, né, a mais que ele pagou. O governo devolvendo recursos é uma coisa que parece que a frase em si é surreal. O senhor acha que o governo vai fazer isso? Ele vai talvez ter que entrar com uma ação, né? Mas é difícil também dizer para a pessoa não pagar com desconto, depois se a ação dá errado. Eu acho que a ação vai dar certo, o meu conselho é que espere, mas não é certeza isso que vai decidir o Poder Judiciário. Deputado, nós temos um momento muito delicado no Paraná, como nós já falamos, e também em Brasília. Mas em Brasília a situação é absurda. Né? Quando a gente fala em absurda, criou-se um clima de surrealidade. Né? Parece que estamos num filme de Luís Buñuel, né? Que era um cineasta espanhol do movimento surrealista. Temos uma presidente reeleita, com ampla maioria de votos, e essa presidente tentou valer o sistema de governo que nós temos, que é o presidencialismo,
Tá? Mas, infelizmente, não conseguiu. Porque durante os últimos anos, tanto no governo Lula quanto no governo Fernando Henrique, o que nós tivemos foi um presidencialismo de coalizão, né? Ou seja, com vários partidos ajudando os presidentes a executarem os seus mandatos. Pois bem, só que nesse processo de independência, podemos dizer assim, isso que os analistas políticos dizem, da presidente Dilma Rousseff, ela acabou se isolando um pouco do principal aliado, que é o PMDB, e até integrantes do próprio PT passaram a apoiar, no mínimo, opositores, né? Vamos colocar dessa forma, como no momento se encontra Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, que é do PMDB, que é um inimigo declarado e do dia para a noite se transformou num dos políticos mais poderosos do Brasil. É lógico que teve uma série de favores negociados nos bastidores, entre eles algo que foi retirado da pauta, que era o Vale Transporte Aéreo para a esposa, né, que é de uma imoralidade inconteste. E vemos o próprio Renan Calheiros, que sempre foi um aliado, dando uma espécie de grito de independência no Senado. Essa situação com o PMDB pode ser contornada. O vice-presidente Michel Temer é conhecido por ter um bom trânsito, tanto com o PSDB quanto com o Partido dos Trabalhadores. Óbvio, eu não sei como se encontra a situação dele hoje dentro do próprio PMDB. O senhor acredita que isso pode ser contornado e que as lideranças mais expressivas do partido em Brasília, do PT, vão tentar reajustar o seu acordo com o PMDB? Eu acho que isso depende da maturidade do povo brasileiro. Tenho convicção profunda disso. Se as pessoas continuarem saindo às ruas sem ter muita clareza do motivo pelo qual saem às ruas, a situação é muito perigosa. Eu acho que cada cidadão que for à rua agora, convocado, tem que saber por quê. Ele quer o impeachment da Dilma e o fim do PT? É isso que ele quer? Se ele quer isso, ele que sai à rua, se ele tem convicção disso. Eu acho que isso é um grande equívoco, porque nenhum dos graves problemas que passa o país vai ser resolvido com o impeachment da Dilma. Em primeiro lugar, que tecnicamente, juridicamente, não se pode aprovar o impeachment da Dilma. Do ponto de vista jurídico. Porque não há um devido processo legal. Não há nenhum processo contra ela, não há nada, não há nenhuma denúncia contra ela, com a mínima de sustentabilidade. Mas politicamente, se o povo continuar indo à rua, a crise econômica, algumas crises que acontecem ao mesmo tempo. Uma crise econômica que começa, essa crise ela é agravada pela crise política e agravada fundamentalmente pela mídia. Isso é muito importante que se diga. Essa crise política, aquilo que o Tarso Genro chamou de golpe midiático, lá atrás, já na eleição, que já vem há muito tempo contra o governo federal, que agrava essa crise, pode agravar mais a crise econômica ainda. Agrava mais. Isso agrava mais a crise política interna e pode surgir uma aliança PMDB, como está se esboçando o PSDB, com as forças mais reacionárias do Brasil, e apesar de juridicamente o impeachment não ser cabível, tentarem um impeachment que nós chamamos de golpe. Então, o cidadão que vai para a rua contra a corrupção, ótimo, é muito importante. Mas nós temos que pôr a mão no consciência e se perguntar o que nós queremos. O que está acontecendo hoje, como você bem alertou no Congresso Nacional? Não é questão da passagem para as esposas que está em jogo, são questões profundas. São interesse da bancada armamentista, interesse da bancada mais conservadora dos costumes. O senhor Eduardo Cunha teve uma campanha caríssima, todo mundo sabe que ele ajudou a financiar o financiamento de campanhas de dezenas, para não dizer centenas de deputados. Ele está articulando projetos ultra-reacionários, como o projeto que institui as terceirizações nas empresas, que institui praticamente o trabalho semi-escravo no Brasil, que vai ser 7 de abril agora. Ele mudou completamente a agenda. Ele se articulou com o interesse de setores da bancada evangélica. Ele defende o distritão, que é o maior golpe contra a democracia, porque o distritão acaba com o sistema proporcional. Que é um absurdo, acaba com o partido. A essência da democracia é o partido político. Nós temos que fazer avançar a estrutura partidária. Lutar contra a corrupção, para a transparência, a democratização dos partidos. Agora, acabar com a proporcionalidade não tem sentido. No distritão se elege os coronéis da política, os que têm mais dinheiro para sustentar grandes campanhas. Vai ter muito menos candidatos nas eleições
E aquelas pessoas que tiverem muito dinheiro vão se eleger, ou então aqueles grandes radialistas e personagens das comunicações brilhantes, como o Ratinho Júnior, que vão se eleger. Mas não vai mais ter representação. Principalmente os partidos de oposição, partidos que têm menos recursos econômicos, que têm uma ideologia de esquerda, serão varridos do mapa eleitoral do Brasil, como aconteceu em outros países que funciona assim. O distritão é um crime contra a democracia. E o que o senhor Eduardo Cunha está fazendo? Trabalhando abertamente para aprovar o distritão, que acaba com os partidos. Essa é uma questão. Mas tem outras questões aí. Só para tentar entender. A reforma política que ele defende, qual é? É continuar com o financiamento privado, que é a raiz da corrupção, a maior raiz. Ele é contra o financiamento público. O senhor Temer, que é vice da Dilma, vem no Globo News e diz que ele é a favor do financiamento privado desde que as empresas possam financiar um único partido ou candidato. Não pode dar dinheiro para mais de um partido ou candidato. Ou seja, nós estamos à beira de um retrocesso conservador que vai atrasar o desenvolvimento político do Brasil em décadas. As pessoas têm que ter clareza do que está em jogo no Brasil, isso é importante. O financiamento privado de campanhas é uma coisa muito complicada e encareceu as campanhas do Brasil nos últimos anos. Elas se tornaram grandes shows e uma possibilidade de grandes lucros para quem trabalha principalmente com marketing. No entanto, eu só quero entender o seguinte, o senhor fala do distritão, eu voto distrital? O distritão, por exemplo, o Paraná elege 30 deputados federais, os mais votados entre os 300 candidatos, sem a intermediação partidária. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo, o Ratinho Júnior fez 300, 400, vamos dizer que ele tenha feito 400 mil votos. Eu fiz 41 mil. Ele tem mais representação que eu, não tem? Porque ele fez uma votação 10 vezes maior que a minha. Então, o número de deputados que o partido dele vai eleger tem que ser maior do que um partido que fez menos votos na soma. Isso é representação popular. O número de deputados deve ser proporcional ao número de votos. Um deputado que faz 40 mil votos não tem a mesma representação que um que faz 400 mil. Um partido que faz 60 mil votos não tem a mesma representação que um partido que faz 300 mil votos. Então, no distritão, acontece o seguinte, se um deputado e o partido que não fez nenhum voto, só fez os dele 60 mil, for o 30º mais votado, ele é eleito deputado. E um deputado que fez 59 mil num partido que fez 300 mil votos, não é eleito. Ou seja, fere de morte o princípio da representação, ou seja, os deputados eleitos devem ser fruto da vontade popular. Portanto, o percentual de deputados que o partido elege deve ser proporcional aos votos que aquele partido, somando seus candidatos, que têm a mesma ideologia, fizeram. E isso então acaba. Isso faz com que menos candidatos queiram ser candidatos, menos pessoas sejam candidatos, porque vai ficar muito mais cara a eleição, e só os coronéis da política vão se eleger. Quer dizer, é um golpe de morte da democracia e é o princípio do partido político, que é o princípio que sustenta a democracia. Esses tempos atrás, na TV Senado, eu vi uma discussão sobre a questão do financiamento público de campanhas. E um senador mais antigo, não me lembro o nome dele agora, lembrou a antiga Lei Falcão, em que se colocava apenas a foto e o histórico do candidato na TV. Era enfadonho, mas era um processo de equalização que se encontrou à época. Não estou dizendo que é certo ou errado. Mas o financiamento público de campanhas, deixando todos com a mesma quantia de dinheiro, proibindo as doações, o senhor acha que é a melhor solução? Claro, porque o que a mídia faz? A mídia que ataca a corrupção, e deve atacar, isso é muito importante, mas ela ataca de forma parcial, porque ela não ataca a corrupção quando envolve o PT, mas não ataca quando envolve o DEM, quando envolve o PSDB, ela ataca muito menos, não dá para comparar. São coisas gravíssimas aqui, por exemplo, no Paraná, que está acontecendo também. Hoje a mídia está atacando, até talvez por questão de tática, mas no geral não foi assim que ela agiu. Ela agiu sistematicamente contra o governo Lula e sistematicamente contra o primeiro governo Dilma. E de forma sofisticada. Você assiste a Globo News, vão discutir economia, eles põem 3 economistas que pensam praticamente igual, da mesma forma. Eles nunca põem economistas, que temos muitos que pensam diferente. Raramente vai alguém falar num programa que surgiu agora, do Conte, que alguns lá têm um pensamento de esquerda, é o pensamento único dominado pela mídia. Então, essas questões são de extrema importância para ser analisadas. Agora, claro, nós temos uma reforma política, Ney, assinada por quem? Por milhões de pessoas, encabeçadas por quem? Pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela Ordem dos Advogados e pela Central do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que está lá. O que prega essa reforma política? O financiamento público, a democratização dos partidos, o voto em 2 turnos, primeiro no partido, depois na pessoa, o equilíbrio de gênero entre homens e mulheres. Isso é uma reforma em profundidade. O que o senhor Eduardo Cunha fez? Ele fala nessa reforma? Ele não quer reforma política nenhuma.
Ele quer que continue o financiamento privado, ele quer colocar o distritão. É um retrocesso conservador muito profundo, que as pessoas têm que ter clareza. Enquanto se ataca, se fala em impeachment, as pessoas vão à rua contra a corrupção, que é justo, está se fazendo um retrocesso na sociedade brasileira do ponto de vista democrático. Essa é a preocupação que eu tenho em vários temas. Outra coisa, o senhor, de repente o presidente do Congresso Nacional, do Senado, quer assinar quer aprovar um PEC, a PEC, Projeto de Emenda Constitucional, limitando o número de ministérios. Isso é o papel do Executivo, não é isso que vai resolver o problema do Brasil. Ele pode criticar. Quer dizer, na verdade, hoje a crise é muito grave e o responsável maior pela crise vai ser a mobilização. Se a população sair às ruas exigindo que o processo contra Eduardo Cunha seja aprofundado, contra Renan, contra todos os envolvidos, inclusive os do PT, que tem que pagar todos que erraram, com transparência, isso é correto. Agora, setores da direita, que geralmente não se conformaram com a eleição da Dilma, que saíram às ruas dizendo que eles eram dono do Brasil, que só eles podiam colocar a roupa verde e amarela e cantar o nacional, que a esquerda não tem esse direito, que o Lula não é do Brasil, usam a estratégia que está por trás disso, são aqueles mesmos que saíram às ruas contra a eleição da Dilma, que estão saindo de forma dissimulada, o PSDB está por trás disso, o DEM, mas não aparece, eles querem dar aparência à população, que são pessoas que espontaneamente estão indo para as ruas. E daí as bandeiras não são corretas. Ir para a rua, pedindo o fim da corrupção, para que investigue todos os envolvidos, não só o Petrolão, mas a corrupção dos trens em São Paulo, a corrupção no Paraná, uma reforma política que traga transparência, que traga legitimidade política, isso é correto. Mas ir para a rua pedindo impeachment como se resolvesse o Brasil, nas condições que eu digo, não resolve nada. Essa é a minha grande preocupação. Quanto mais o povo for para a rua pedindo impeachment, mais enfraquece a presidente legitimamente eleita, contra o poder da mídia, inclusive. Um partido que fez reformas importantíssimas do país, apesar dos erros graves de corrupção, que tem que ser atacados. O que vai acontecer? Se agrava a crise política, por consequência, se agrava a crise econômica. E eu pergunto, o senhor Michel Temer ficar no lugar da Dilma vai resolver os problemas do Brasil? É isso que as pessoas têm que pensar, na minha opinião. Deputado, obrigado por enquanto. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, representatividade política. Vamos então continuar a entrevista com o deputado estadual Péricles de Mello, que é do PT. Eu vou conversar com todos os nossos representantes, os 3 em Curitiba, os 2 em Brasília. Já conversei com o Márcio Pauli, que o senhor é o segundo. E falávamos sobre as manifestações, falávamos sobre a situação em Curitiba, a situação financeira do Paraná no bloco anterior, a situação política em Brasília. E o senhor falou no intervalo a questão do financiamento público de campanha. De uma forma breve, por favor, pode finalizar a sua linha de raciocínio em relação a esse assunto. Então, veja, a grande mídia nacional, ela combate a corrupção, correto. Mas quando vai para a questão das causas da corrupção, como é que ela age? Uma das principais causas, entre as muitas, que levam à corrupção é o financiamento privado. A mídia fala alguma coisa contra o financiamento privado? Nada. E quando o Congresso Nacional aumenta o fundo partidário, a mídia ataca. O financiamento público é a melhor forma de financiamento, porque é o Estado mediando os desiguais na política. Assim como o horário eleitoral gratuito, seja um partido de pessoas pobres ou de ricas, o financiamento público vai financiar os partidos pela representação que eles tiverem. Então, se houver um partido que defenda as pessoas mais pobres, as classes sociais mais abandonadas, ele terá direito a fazer política sem precisar se submeter ao dinheiro das empresas privadas, que ideologicamente são contra os setores que representam as maiorias sociais e a população mais pobre. Então, essa é a essência da política. A mídia não faz isso. Ao mesmo tempo que ela ataca a corrupção e de forma parcial, ela estruturalmente esconde as causas da corrupção. Bom, interessante, Lava Jato, está aqui, o próprio Resto do Povo publicou. Doações das empresas envolvidas nas últimas eleições para os partidos. PMDB 51 milhões, PT 48, PSDB 35, DEM 15, PSB 16, PP 12,5 e assim por diante. Os únicos partidos que não receberam são os partidos de extrema esquerda, que é o PSOL, o PSTU e um terceiro, quarto partido. Ou seja, há muito tempo quem
financia a política no Brasil são as grandes empreiteiras, desde o regime militar. A população precisa enxergar isso. Agora, isso é escondido. Essas questões são que nos preocupam, sabe, Ney? Por isso, nós defendemos esse projeto da CNBB, da OAB... Do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E também a presidenta Dilma, quando ela tentou fazer uma constituinte, foi estraçalhada pela mídia. Porque, na verdade, o conservadorismo brasileiro não tem interesse numa reforma política e esse Congresso não tem condições de fazer a reforma política, porque ele vai contra os seus interesses. Os deputados se elegeram por esse sistema, é natural que eles defendam que o sistema continue. Só uma constituinte soberana teria condições morais, condições estruturais de fazer a reforma política nesse momento de crise que o Brasil atravessa. Eu quero que o senhor comente rapidamente a questão dos gritos de apelo à volta do regime militar. Conversava com o professor Carlos Williams Moraes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutor em filosofia política. Ele dizia que era muito interessante as pessoas indo para a rua pedindo o direito de nunca mais se manifestarem. Exatamente. Né? Porque é isso que é o regime militar. No regime ditatorial você não se manifesta livremente. Né? Eu, inclusive, fiz alguns esclarecimentos no programa passado, explicando que não teve milagre econômico, que o dinheiro veio de empréstimos, que o desvio de dinheiro foi monstruoso, como aconteceu na usina de Angra dos Reis. Enfim, falei de uma série de coisas, né? Falei da questão da tortura, da questão dos assassinatos, e alguns deles são emblemáticos, como o caso de Vladimir Herzog. Procure a imagem na internet de Vladimir Herzog. Olhe bem para aquela foto e depois me diga se você deseja ter o mesmo fim ou deseja que o seu filho tenha o mesmo fim. Porque em regimes ditatoriais ou estados teocráticos é exatamente isso que acontece. Um estado teocrático é aquele que uma liderança religiosa manda, como acontece no mundo islâmico, por exemplo. Agora, voltando para a nossa questão, o regime militar, os pedidos pela volta do regime militar, apesar da profunda incoerência, né, pela sua experiência política, o senhor acha que a gente corre o risco de um absurdo desses voltar a acontecer na história do Brasil? Eu acredito que não. Mas isso é um processo, nós temos setores mais radicais do país que foram adeptos ao regime, são autoritários, setores militares, mas há um processo que vem de muito tempo em curso, que é a despolitização e a demonização da política. E isso também está muito nos interesses conservadores de manter o status quo e na grande mídia, a descaracterização completa da política, como se a política fosse coisa pequena, quando a política é uma coisa grande. Se ela não é grande, ela se é pequena, tem que ver as causas desse apequenamento. Então, quando a mídia age dessa forma, muitas pessoas acabam acreditando que a política não tem jeito, mesmo que é melhor o golpe militar. Mas isso é um retrocesso, eu não acredito que vai acontecer isso. O que eu acredito é que está em curso no Brasil uma tentativa de um golpe branco através do impeachment da Dilma. Articulado de forma muito sutil e complexa até, pela grande mídia, o PSDB, os partidos que foram derrotados, os setores sociais que foram derrotados, que são muito fortes, porque o Brasil mais rico apoiou quem? Apoiou o Aécio. Em São Paulo, a vitória do Aécio foi muito grande, o Paraná muito grande, Santa Catarina muito grande. O Sul e uma parte do Sudeste, principalmente a parte que é regida pelo agronegócio, se a gente pegar o mapa do Brasil, a derrota do PT foi muito forte. E esses setores são muito poderosos economicamente, têm grande influência na mídia e são setores conservadores, que querem continuar dominando a política brasileira, como sempre dominaram. E o governo PT, com todos os seus erros, e gravíssimos, que têm que ser corrigidos e criticados, atacados, e as pessoas que erraram, que se corromperam, devem ser punidas, inclusive devem sair do partido. O partido, milhões de pessoas que nasceu dos maiores, dos mais belos ideais, ou seja, os setores da classe média não aceitam o PT, porque são setores que ideologicamente são muito afinados com o status quo. A Marina Chauí fala muito sobre os setores da classe média brasileira. Você veja, o que a nossa classe média lê? Ela lê a Veja, a Época, Isto É, a Folha de São Paulo, o Estado, assiste a Globo News, TV paga, e cada um de nós age e pensa conforme os referenciais que nós recebemos. Agora, se nós temos uma classe média, que é conservadora, aquela classe média que saiu lá no regime militar, sustentando lá, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a classe média que atacou muito Getúlio, na época do seu suicídio, sempre misturando a questão da corrupção, a questão política e misturando também os seus interesses.
Uma classe média que imita os ricos nos seus valores. Não é que numa classe média europeia, como a Chauí, que tem os valores próprios de classe média, ligado à arte, à cultura, uma forma de vida que ela valoriza. Um setor da nossa classe média, ele imita. A casa dele tem que ser igual a casa de rico, tudo com pé direito alto, assim por diante. Nasce o nenê, tem que comprar, tem que ir para Nova York, para os Estados Unidos. Quer dizer, há uma imitação, há uma ideologia dominante muito forte em setores poderosos da classe média brasileira, que tem muita influência. E que, nesse sentido, a Marlene Chauí acha uma classe média que não consegue se enxergar a si mesma de forma correta, não tem a consciência de si mesmo, nem a consciência do outro, é muito preconceituosa com outros mais pobres, e o governo do PT ofendeu certos interesses dessa classe média, programas mais médicos, por exemplo, uma série de outros programas. Eu quero deixar claro apenas o seguinte: Marilena Chauí é uma pesquisadora, cientista política e também escritora, e os livros dela são muito interessantes de se ler. A leitura é recomendável, algumas obras, se eu não me engano, estão até disponibilizadas online. É importante também destacar o seguinte: eu não sou contra as redes sociais, muito pelo contrário, mas elas não são tão democráticas assim. Nem todo mundo tem telefone, nem todo mundo tem banda larga, nem todo mundo tem plano 3G ou 4G. Então, infelizmente, existe sim, dentro das redes sociais, uma predominância de uma classe um pouco mais abastada. E isso precisa ser observado. Aquilo que o deputado comentou em relação à grande mídia, infelizmente é verdade. Os mesmos patrocinadores dos políticos são os patrocinadores da grande mídia. E, às vezes, os jornalistas agem porque nem percebem que estão sendo induzidos a tal processo. O senso crítico deve ser fundamental, dentro da profissão e fora dela. Dentro da profissão de jornalista e fora. O restante da sociedade precisa avaliar com critérios tudo o que acontece. E sim, os envolvidos em corrupção têm que ser punidos, de maneira exemplar. Quem já ouviu os meus programas sabe a opinião que eu tenho. Embora isso seja contra a lei no Brasil, eu sou favorável à pena de morte para crimes do colarinho branco. Só para crimes do colarinho branco. Porque eu acho que todo autor de desvios de recursos é um assassino em massa em potencial. Mas essa já é uma outra história, cabe um programa à parte falando sobre isso, e até uma cláusula pétrea da Constituição, então a pena de morte é inviável no país. Com exceção de crimes de guerra, se o país estivesse em guerra, existe essa exceção, traidores são punidos com morte em situações de guerra. Também tem que fazer essa exceção jurídica, porque é uma informação importante. Deputado, tudo o que o senhor falou faz parte da representatividade política, certo, ou seja, claro. Todo o trabalho que o senhor faz na Assembleia, bem como a sua atuação dentro do partido, e eu sei que o senhor é muito respeitado, tanto no Paraná quanto em Brasília, porque o senhor é um integrante antigo do Partido dos Trabalhadores, tudo isso faz com que o senhor seja ouvido. Isso é representatividade política, tudo que nós discutimos até agora. Mas existe também a questão das necessidades específicas de Ponta Grossa. O governo do Estado se encontra praticamente falido, mas aí vem a pergunta. Mesmo assim, nós conseguimos ou podemos conseguir verbas junto ao governo do Estado para atender às nossas necessidades? O senhor acredita que isso é possível? A trincheira, por exemplo, de Ernesto Vilela é dinheiro a fundo perdido do governo do Estado. O senhor acredita que o Estado ainda tem condições de financiar pelo menos aquilo que é a sua obrigação de vida? Eu não tenho certeza disso, mas nós temos que fazer pressão sobre o governo do Estado, mesmo porque é uma obra que já está no imaginário da população, uma obra estruturante para Ponta Grossa. Eu acredito que a união das forças políticas, o prefeito é ligado ao governador, o deputado Plauto, que é um deputado que tem muita força no Estado, é ligado ao governador, defende de Ponta Grossa, o Pauli, que faz parte do bloco independente, e eu sou oposição, mas fui deputado com Beto Richa também, sou uma oposição construtiva, mas sou oposição, com total autonomia em relação ao Beto, mas sempre que diz respeito ao interesse da nossa cidade, nós nos unimos nossas forças no Contorno Norte, que é uma obra muito cara. Muito cara. Eu não sei se nesse momento vai ser possível, diante da crise que acontecerá nesse ano 2015, recursos, mas nós vamos lutar juntos com os demais deputados por recursos para Ponta Grossa. É possível fazer a inclusão na terceira fase do Programa de Aceleração do Crescimento? Nós vamos tentar fazer isso. Ou seja, o PAC 3. Né? Todos os deputados, o Aliel, o Sandro, eu, o Paulinho e o Plauto, concordamos que essa obra é importante para a cidade. Porque, afinal de contas, aí entra a questão da representatividade política. Né? É fundamental que determinadas coisas saiam do papel. Esse empréstimo autorizado agora pela Câmara Municipal à Prefeitura, dos 15 milhões que a Prefeitura vai pegar emprestados, 10 milhões são para pavimentação. O senhor já foi prefeito,
E o senhor sabe o problema que é a pavimentação em Ponta Grossa. Aliás, o principal problema da cidade, uma cidade que tem 50% da população com ruas de terra. Então, realmente, o 50% empréstimo... da cidade, não é da população, mas das ruas de Ponta Grossa são ruas de terra. Eu acho que hoje gira em torno de 500, 600 quilômetros de coisa muito ruas, grande. aproximadamente esse Além da número. questão da topografia, que é horrível. gravíssima, da ligação interbairros, obras estruturantes para a cidade, porque nosso orçamento é relativamente muito pequeno. Sobra muito pouco dinheiro dentro da prefeitura, o senhor já foi prefeito, para fazer investimentos. É um orçamento pequeno pela população. Exato. Então, ou o dinheiro vem de Curitiba ou o dinheiro vem de Brasília. Exatamente. Brasília costuma não recusar dinheiro quando ele é baseado em bons projetos. Tendo um bom projeto, normalmente Brasília Mas libera. nem vamos olhar para Ponta Grossa, tudo que está sendo feito aqui, tudo é dinheiro do governo federal. Vamos ser claros. Pro transporte é dinheiro do governo federal. A ligação, todas as ligações interbairros, o governo federal e o Ministério das Cidades. Minha Casa Minha Vida, mais de 12 mil casas, 3 mil casas. O Mais Médicos, a UPA de Santa Paula, a Praça do Coronel Cláudio, de esporte e cultura. O CEMEIS, uma grande parte do governo federal do Pró-Infância, combate ao crack, governo federal, quer dizer, tudo é do governo federal. E por isso que eu pergunto, mas será que as pessoas se esqueceram de tudo isso? Será que as pessoas se esqueceram disso? Das coisas boas que esse governo, que a Dilma representa, o PT representa, fez com que 36 milhões de brasileiros saíssem da miséria absoluta. Com que mais de 20 milhões fossem constituir as novas classes médias. As coisas que o governo fez, o aumento mínimo sobre a inflação, a distribuição de renda, os recursos para o agricultor familiar, para o agronegócio. Será que tudo isso não existiu? Agora, esse fenômeno de corrupção que é gravíssimo, deve levar uma presidenta que não tem nenhuma acusação contra ela a perder o seu cargo? Eu acho que isso que cada cidadão, mesmo que pense diferente de nós, mas será que isso é bom para o Brasil? Essa é a pergunta que eu faço. A ruptura democrática nunca é boa. Mas aí vem a pergunta, dentro do partido, ou seja, sua influência, isso é possível de ser feito? Ou seja, nós podemos conseguir mais recursos em Brasília para que a cidade tenha o seu desenvolvimento pleno e quem sabe no futuro até consiga ter um orçamento municipal similar ao de Blumenau, que é R$1 bilhão maior? Eu acho que tem todas as possibilidades. Eu vou dar um exemplo. Sabe qual a cidade do Brasil que proporcionalmente recebeu mais médicos, do programa Mais Médicos? Ponta Grossa, 61. Sabe qual a cidade do Brasil que recebeu mais recursos do Minha Casa Minha Vida para a faixa 1, que tem até R$ 1.600, de todo o Brasil, proporcionalmente à população? Ponta Grossa. Então nós temos todos os motivos de otimismo para achar que coisas importantes em Ponta Grossa nós podemos conseguir junto ao governo federal. Não digo esse ano, talvez pela crise, mas logo que nós saímos da crise, eu acredito que o Brasil, mais tardar em 2 anos, sai da crise. O Brasil é uma potência econômica, é um grande país, tem um povo maravilhoso. Nós temos grandes avanços na qualificação profissional, na educação, no Pronatec, em muitos setores. O Brasil vai sair da crise. Nós vamos conseguir recursos para Ponta Grossa a mais. Isso me preocupa. Esse ano é realmente a situação muito delicada, porque existe uma previsão de encolhimento do PIB, de acordo com o próprio Banco Central, se eu não me engano, um encolhimento do PIB de 0,5% e uma inflação superior ao teto. E isso não é agradável, mas com os ajustes que não são agradáveis, diga-se de passagem, né? E aí muitos falam, eu quero que o senhor comente rapidamente, mas tem que ser rapidamente por conta do tempo do programa, muitos acusam a presidente Dilma de ter cometido estelionato eleitoral, ou seja, ter dito que não faria isso e fez. Só que outras pessoas dizem não havia como não fazer, ou seja, as medidas tomadas recentemente pelo ministro Levi eram necessárias. O senhor acredita mais nessa segunda tese e, por fim, em 2016 a situação deve melhorar e, com certeza, a cidade deve ser premiada com aquilo que ela necessita, historicamente? Já tem que ficar claro que o juro já vinha subindo antes das eleições, não foi escondido isso. Que já havia sido anunciado o aumento da energia elétrica antes das eleições. Agora, o que mudou? A crise, a dimensão da crise provocada por vários fatores que eu coloquei se aprofundou depois do processo eleitoral. E a presidente foi obrigada a recuar em algumas questões. Algumas dessas questões o PT é contra e a presidente vai ter que recuar. Por exemplo, ofensa a direitos trabalhistas, a seguro-desemprego, a pensões, isso está sendo reavaliado. E o PT tem questionado, acha que tem que ser reduzido esse corte nesses direitos. Outras questões, o PT está apoiando a decisão da presidenta, porque não tem outra alternativa. Como quando o Lula se elegeu, ele também teve que voltar atrás de algumas bandeiras, num período de tempo, para depois retomar o projeto de desenvolvimento
que é o projeto do PT, com distribuição de renda, baseado no mercado interno, e mais justiça social e mais democracia. Deputado, muito obrigado pela participação nesse bloco novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, representatividade política. Comigo no estúdio, o deputado estadual pelo PT, Péricles de Mello, no 5º mandato, já foi prefeito de Ponta Grossa. E aqui fica a pergunta, deputado. Nós temos representatividade política em Ponta Grossa hoje junto ao governo do estado e junto ao governo federal? O senhor acredita que a cidade está representada, que seus interesses estão sendo defendidos? Porque nem sempre isso aconteceu, não é mesmo? Eu tenho certeza que está muito bem representado e seus interesses estão sendo defendidos. Agora, claro, mas nós vamos nos perguntar o que são os interesses de Ponta Grossa, a divergência entre as forças políticas. Eu, claro, por exemplo, acho que o Parque Nacional dos Campos Gerais é interesse de Ponta Grossa. Tem setores da cidade de Ponta Grossense que acham que não. Eu acho que o Geoparque é de interesse. Eu acho que fazer o aterro do Botuquara, esse aterro lá da PGA, é um crime contra a cidade. Tem setores que acham que não. Eu acho que a prefeitura não ter feito um aterro, e eu já estava pronto para fazer o aterro no final da minha gestão, em 12 anos e continuar colocando lixo do Botuquara, é um crime contra a cidade. Tem setores que não acham. Mas do ponto de vista geral, daquilo que eu acho são interesses verdadeiros de Ponta Grossa, eu acho que nós temos todas as condições de conseguir obras prioritárias para a cidade, que o conjunto de forças políticas defende, tanto ao nível da União como do governo do estado. Que mensagem o senhor deixa para o público em casa? Eu abro esse espaço. Uma mensagem, eu estou muito preocupado com o momento atual, eu acho que cada um de nós deve pôr a mão na consciência, saber exatamente o que está fazendo, saber o que é melhor para o Brasil, para nós e para o futuro e para os nossos filhos. O Brasil está numa encruzilhada, mas eu tenho a esperança que o Brasil já tenha adquirido maturidade democrática para que nós consigamos achar uma saída para a crise que seja boa para a maior parte do povo brasileiro. Boa para todos nós, mas principalmente para aqueles que mais precisam de um governo. E por isso eu sou contra o impeachment, acho que o povo deve ir às ruas para pedir, fazer o combate à corrupção, combater as causas da corrupção, lutar por uma reforma política verdadeira que possa colocar o país num novo patamar civilizatório. Esse é o apelo que eu faço a todos os pontagrossenses que me escutam nesse momento. Muito obrigado, desculpe, são problemas muito complexos, problemas tensos, então às vezes a gente não pode falar tudo aquilo que a gente precisa falar, assim, não dá tempo, porque é muito profundo, pode ter cometido alguns deslizes da minha fala, mas no geral é o que eu penso da atual crise. Deputado, muito obrigado. Este programa e os veículos de comunicação onde eu trabalho e tenho liberdade para trabalhar estão sempre abertos ao senhor e aos representantes da cidade. Muito obrigado a você, obrigado aos telespectadores. E agradeço profundamente a você que estava em casa nos assistindo até agora. Eu quero que saiba que este programa existe por um único motivo: trazer melhores e informações com mais profundidade a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo neste momento. Eu preciso deixar claro também uma posição. Este apresentador, este jornalista, não é contra A, B ou C. Eu sou favorável à manutenção do regime democrático, ao Estado democrático de direito e, principalmente, acho que a pluralidade de informações deve ser defendida. Nunca acredite num único veículo de comunicação. Pesquise fatos históricos. Veja se realmente aquilo que está sendo dito corresponde ou não corresponde à verdade. Cruze informações de uma revista com outra revista, de uma televisão com outra. Veja o que está sendo dito, porque acredite, existem muitas versões de um mesmo fato. Muito obrigado e até a semana que vem.